No dia 24, os angolanos votaram, tendo como principais partidos o MPLA e a UNITA. A contagem, 2 dias depois da vantagem ao partido MPLA, que se o cenário continuar vai reconduzir João Lourenço à presidência. A oposição contesta os resultados, alegando uma série de irregularidades e também a manipulação. Como é que reagem os angolanos? Está a começar o África Agora, aqui na Voz da América. Estimado ouvinte e internauta da Voz da América, bem-vindo a mais um África Agora, nesta sexta-feira, 26 de agosto de 2022, a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amâncio Miguel e tenho na produção o Lio Sahilo. A nossa convidada hoje é Áurea Mozinho, é economista e também feminista angolana. Ela acompanha os processos políticos em Angola, daí termos a sua presença neste África Agora, a análise concretamente da situação política em Angola 2 dias depois das eleições. Das eleições, os angolanos reagem aos resultados que até o momento dão vitória ao MPLA. Alguns apelam à mudança. A partir de Luanda, a reportagem de Coque Mucuta. Nós não queremos João Lourenço porque nós estamos a sofrer muito. As casas partirem, as pessoas estão na rua, ele não tem pena com o povo. Queremos mudar mais, mesmo outra mudança. Não gostei do resultado. Por quê? Pronto, era uma perspectiva muito grande, né, na mudança, na questão. Dessa vez houve um empenho total da população. A mim particularmente estava à espera de que de outra perspectiva maior, em que não foi de encontro. Não estou satisfeito com o resultado, na verdade. O que é que quer ver mudado nestes próximos 5 anos? Olha, eu sou da opinião de que, pronto, sim, a ideia é, se calhar inventamos na nova era, né, ou na questão de ter um voto digital, né, de forma digital, ou então arranjar outras formas para que haja mais fiscalização, para que não aconteça o mesmo, porque enquanto não haver algum investimento do género, creio que vamos continuar nessa senda. Pronto, eu gostava que mais emprego para os jovens, né? Na saúde, a questão de salário, né? Já um aumento. O país é rico de facto. Água, energia, porque ainda há bairros e aqui não se admite aqui em Luanda, no nosso país, somente aqui em Luanda, que haja mais investimento, privados, público e privado, para que os jovens consigam qualquer coisa, né? Um empregozinho, para que sustentem as suas próprias famílias. Quero que o MPLA seja honesto com a população, promete e faz, apresenta o que ele prometeu. Não é prometeu hoje, amanhã tudo está bem, está no mesmo sentido que não. Aquilo ficou para lá, não pode. Essas mentiras não podem continuar para sempre. O povo está sofrendo de muita fome. Olha a população aqui, nas bate-chapas. Comida para comer, tem famílias que hoje em dia passam 24 sobre 24 horas, não tem pão para comer na boca. Coitadas das zongueiras na rua, são espanqueadas. Os dinheiros que ele faz ainda é obrigado a pagar na fiscalização. O que está isso com a população? Não pode, não podemos sofrer assim tipo um cão no nosso país. O estrangeiro vem e já tem casa, tem maçã, mas o dono do país, nato daqui, não tem nada disso. O que acontece então conosco? Querem que o povo se rebela com eles ou não? Queremos que o povo angolano tenha primeiro o direito dele. Aqui em Angola somos donos, então temos que mostrar que nós somos donos dessa terra. Não há nenhum outro país que pode vir aqui para mostrar em que ele vive melhor. Eu já fui escravizado pelo chinês, eu já fui escravizado pelo português. Trabalhei, mas no fim do dia não tenho nenhum tostão no meu bolso.
o resultado foi à toa, foi a batota. Uma batota MPLA que está a fazer não é boa coisa. Matar povo com fome, com tudo. Batota, a pessoa que foi votar, você está mandando a pessoa que vive no Zongo, você está lhe mandar. Por favor, a pessoa gasta dinheiro de táxi à toa, vai aí para começar a lhe complicar. Bem, sinceramente falando, foi um resultado não muito esperado por todos nós, porque nós tivemos uma visão muito diferente daquilo que foram as campanhas e muito mais, e nós vimos que o partido da oposição teve muita massa relativamente aos seus comícios, mas pronto, o resultado apareceu, né? Pois embora que a gente nunca esperou desse resultado, apareceu e vamos todos ver com a humildade e aceitar. Depoimentos recolhidos em Luanda, capital de Angola, por Kock Mkuta. Muito obrigado, Kock Mkuta. Este é o África Agora da Voz da América, na agenda as eleições. A nossa convidada hoje é Áurea Mozinho, é economista e também feminista, é a nossa convidada. Áurea, bem-vindo ao programa África Agora da Voz da América. Obrigada, Mâncio. Boa noite. Áurea, pelos comentários que ouvimos recolhidos nas ruas de Luanda pelo nosso colaborador Kock Mkuta, notamos que há um elevado nível de descontentamento, pelo menos nas pessoas com as quais ele falou. Há também otimismo por aqueles que querem que o partido ganhar as eleições cumpra com as promessas eleitorais. Pelo que a Áurea nota em Luanda, em particular, onde está, este é um sentimento de descontentamento que é generalizado e tem essa tendência? Sim, absolutamente. O sentimento de alguma injustiça, de alguma injustiça, de alguma potencial fraude, falta de transparência e até de uma história que se repete é muito transversal e generalizada. Os vossos depoimentos vão muito de acordo com o que nós chamamos cochichos, o que se fala entre as pessoas, o que se ouve nas ruas e também o que se manifesta nas redes sociais. Por uma classe também diferente de jovens, tendendo a ser, por exemplo, jovens que têm situação econômica muito mais estabilizada, uma classe média alta se mas transversalmente os angolanos, na sua maioria, não estão surpresos, estão indignados com esse resultado e esperavam, principalmente por parte da Comissão Nacional Eleitoral, que é o órgão ou a instituição com a responsabilidade de oferir transparência ao processo eleitoral, uma melhor gestão do processo. Creio que vamos falar de alguns desses problemas em breve, mas vale realçar que houveram várias circunstâncias de não cumprimento da lei eleitoral que põe em causa a legitimidade e credibilidade dos resultados anunciados. E legitimamente não são situações únicas, não são situações circunstanciais. Por exemplo, a falta de publicação das atas sínteses em várias assembleias de voto é algo que foi estipulado legalmente, mas não foi cumprido e vários depoimentos foram feitos. A falta, por exemplo, da publicação dos resultados desagregados por assembleia também é algo que poderia oferir mais transparência aos resultados, mas que não está a ser feito. A CNE tem realmente uma página muito bonita a indicar os resultados, mas que não confere nenhuma transparência e num contexto em que haja várias razões para questionar a legitimidade do processo eleitoral e a transparência e a isenção da CNE, principalmente em relação se vai ou não favorecer o partido no poder, eu acho que o ônus continua nessa instituição para mostrar aos angolanos que realmente utilizou-se das atas síntese para calcular os resultados, fez um escrutínio imparcial e que os resultados resultam da expressão daquilo que é a vontade dos angolanos nas urnas. Ainda bem que falava das várias queixas, das várias irregularidades que os partidos políticos e também os ativistas foram reclamando ao longo deste processo, como, por exemplo, a presença de nomes de pessoas que já não estão no mundo dos vivos, as pessoas mortas, nas listas. De que forma é que estas todas as questões podem ter influenciado ou influenciam estes resultados em atos concretos? Ok. Se nós pensamos que a democracia é uma série de processos
que têm que ser transparentes, que têm que ter os pesos e contrapesos e processos que devem levar a uma responsabilização de uma instituição. Nós vemos que isso falhou em várias etapas. Hoje por hoje, nós chegamos num momento em que várias situações foram descredibilizando a CNE perante os eleitores. E isto é grave, porque o processo democrático não se dá somente com a votação. A votação, os resultados são postos em causas por causa do comportamento da CNE durante o processo, desde o princípio. E não só da CNE, mas como do partido no governo e controla a Assembleia, ou controlou até pelo menos até recentemente, quando foi elaborada a lei eleitoral, que alterou coisas muito críticas, como, por exemplo, a contagem e o escrutínio dos votos a nível provincial e municipal, passou a nível central, e umas tantas outras mudanças. O resultado material é que, no final, nós temos resultados que não são credíveis. E eu não digo isso de maneira a pôr em causa ou a questionar os resultados, mas porque os resultados se realmente refletem a vontade do povo angolano, deveriam ser auditáveis, deveriam ser transparentes, e não são. Isso é muito grave. A CNE falhou a cumprir os mandatos daquilo que são as suas obrigações segundo a lei eleitoral, uma lei que foi proposta e aprovada pelo partido no poder sem participação de outros partidos. O MPLA aprovou esta lei sozinha na Assembleia. Então, é muito interessante que tenha falhado a cumprir esses mandatos. Sobre a questão dos cidadãos mortos. Isso afeta naturalmente a elaboração dos cadernos eleitorais, afeta naturalmente também a distribuição dos cidadãos por assembleia de voto. Nós, por exemplo, quando nós temos 2 milhões de pessoas mortas, essas pessoas são contabilizadas e as assembleias têm um número limite de pessoas que podem votar. Pode-se dar o caso de pessoas serem deslocadas para uma assembleia muito mais distante do lugar onde residem, apesar de terem atualizado o seu registro, em função de uma pessoa que está morta e supostamente haveria de votar mais próximo. Para além disso, existem outras questões práticas. Hoje são publicados os resultados a dizer que temos cerca de 45% de abstenção, mas, na verdade, esses resultados não levam em conta o número de pessoas que já não estão vivas. Então, diminui aquilo que é o quociente para quando estamos a calcular a abstenção, mas também todas as pessoas que foram deslocadas no processo de eleição. Eu, particularmente, no dia em que votei, tive a oportunidade de ver e experimentar várias pessoas, pelo menos algumas 10 pessoas, na Assembleia onde eu estava, logo durante a manhã, que foram informar sobre onde votar, e algumas residem em Luanda e registaram-se, atualizaram e apareceram a votar, por exemplo, noutras províncias. Houve o caso de um senhor mais velho que estava registrado naquela assembleia, mas não apareceu naquela assembleia, e tudo isso lesa, e vamos repetir, a credibilidade nos resultados eleitorais. Eu penso que é muito imprudente pegar só nos resultados e lhes oferir legitimidade simplesmente por serem publicados pela CNE, sem pôr em causa todas essas questões que legalmente e em termos de boas práticas levam a uma situação que não podemos confiar 100% nos resultados. E indo a esse ponto, daqui a pouco vamos falar também desta questão que a Áurea mencionou, que é a questão de elevado índice de pessoas que não foram votar, a questão de abstenção, que não é um exclusivo em processos eleitorais de Angola, em muitas partes do continente africano e não só, isso é verificado, mas iremos olhar na perspectiva angolana. A próxima questão que ia colocar a Áurea tem a ver com este facto de, apesar dessa manipulação que a oposição faz referência a ela e também a sociedade civil, os resultados de Luanda são incontornáveis. Até agora dão a UNITA uma vitória que revela, se calhar, que há discrepância entre o voto no meio rural e o voto no meio urbano, onde as pessoas estão, calhar, mais informadas. Qual é que é a sua interpretação? Primeiro, eu acho que
a ser verdade, a vitória da UNITA em Luanda revela, está muito mais próximo daquilo que é os sentimentos dos cidadãos nessa província. Obviamente, Luanda congrega uma parte significativa da população, e não só, uma parte significativa da população jovem, e também uma das províncias em que o próprio partido no governo faz mais investimentos e concentra maiores recursos. Então, é muito interessante, preocupante para o MPLA, ou deveria ser ao menos, que tenha perdido esse pleito eleitoral. Materialmente, e aqui há inconsistência ou incongruência do nosso sistema político, a UNITA ter ganho Luanda não significa nada em termos de mudanças na governação. O MPLA, como partido que supostamente ganha as eleições como um todo, indicará os governadores de todas as 18 províncias. O MPLA continuará a controlar a Assembleia da República e, portanto, com a maioria de 51%, continuará a poder passar leis sem que seja necessário um crivo da oposição. Ainda que a UNITA tenha ganho 44% ou subido em 20 pontos de percentagem, materialmente isso não reflete em muita coisa naquilo que é a formulação das possibilidades políticas e governativas. É atípico porque, neste caso, teremos as províncias a serem governadas por um partido que não tem aprovação popular, se entendemos o voto como uma expressão da aprovação popular, o que pode gerar vários outros problemas de legitimidade e até aceitação dos programas e propostas políticos que o partido possa trazer para a província. Mas em relação à divisão rural-urbana, eu acho que é natural, porque, como acontece em vários outros países também, e em Angola não é diferente, tendo o MPLA controle quase total do Estado e do aparato do Estado, as outras províncias são de difícil acesso. Nós tivemos várias, e para quem viaja pelo país, dá-se conta que a sair, por exemplo, de Malange para Saurimo, pode fazer 6, 7, 8 horas ou até passar o dia todo na estrada, que as condições de estradas não são boas. Enquanto que uns partidos têm que contender com essas condições péssimas de estradas, outros, e o partido no poder neste caso, pode viajar e deslocar-se com outros meios. Para além disso, com o controle de todo o aparato do Estado, tem uma presença e a utilização desses aparatos do Estado, porque aconteceu, por exemplo, a utilização de autocarros públicos para os comícios do partido no poder e outras coisas, tem uma presença mais presente, mais fixa, mais constante no território inteiro. Mas ainda assim, nós devemos lembrar que 60% da população angolana ainda, ou já reside em cidades. Então, se formos a ver só por essa perspectiva e pelo fato da oposição ter tido muito apoio em províncias não só como Luanda, Benguela, Huambo e mesmo até Malange, que é aqui próximo, fica um bocadinho em dúvida esse decréscimo de apenas 10 pontos de percentagem na governação do MPLA, tendo também em mente que esse é um dos períodos históricos na história do partido em que o partido visivelmente tem mais reprovação. Aquilo que foi um MPLA de 2012 a 2017, a reprovação de José Eduardo dos Santos, é muito diferente da reprovação que tem sido experimentada de 2017 até 2022. Os desafios conjunturais são diferentes. Nós temos um presidente que entra novo e entra com muita pouca legitimidade perante os cidadãos, mas ainda assim alguma confiança na proposta política que trazia. Contudo, temos um MPLA que afastou-se muito mais da população, não dando resposta àquelas promessas que tinha feito, por exemplo, as promessas da realização de eleições autárquicas, que nesse momento são das principais questões políticas do país, por causa da evidente necessidade de se democratizar, de se descentralizar o poder e de oferir às pessoas uma participação mais direta nas decisões das suas vidas, dos seus bairros, das suas comunas. Então, não cumprindo essas promessas, o agravamento das condições de vida por causa da crise econômica, por causa de programas de reestruturação econômica, isso tudo põe em dúvida como é que neste contexto todo o MPLA deixa em apenas 10 pontos de percentagem, completando a narrativa, que eu acho ser muito fácil, de todos os anos estamos a descer 10 pontos como se fossem a mesma coisa. Outra questão que queria abordar consigo, e já fez referência a ela antes, é esta questão de haver poucas pessoas não, haver
um grande número de pessoas que não votam, dos potenciais 14 milhões ou 12 milhões, isto em função da controvérsia dos mortos, grande parte não se fez às urnas. Há aqui, se calhar, Áurea, um desafio do exercício da cidadania, ou é aquela ideia que vai crescendo no continente africano de que não vale a pena votar porque tudo vai ficar na mesma? Qual é que é a sua opinião? As coisas não são simples, eu acho que são sempre complexas e várias coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Há uma apatia por alguns segmentos da sociedade, sim. Nós vimos, e eu particularmente vi muitos angolanos de classe média alta, os luso-angolanos, entre eles, muitos deslocaram-se para fora do país nesse período eleitoral e não fizeram-se presente às urnas. Outros que residem fora até tentaram, por exemplo, nos países em que já era possível votar, tentaram, mas não tiveram muito sucesso, com muitos que até registaram-se lá, mas apareceram escalados para votar aqui em Angola. Então, muitas inconsistências também, mas eu acho que há também esse sentimento de não vamos votar porque nada vai mudar. E uma apatia muito grande também por uma população que está aqui e não vê nenhuma possibilidade real de mudança, porque entendem que, hoje ouvi fora da minha janela, o país dele é mesmo, o país é mesmo deles, no sentido de que há donos nesse país e eles decidem. Eu acho que isso não é uma atitude muito produtiva quando estamos a discutir cidadania. E eu acho que é bastante encorajador ver que, apesar disso, houve um segmento da sociedade muito mobilizado, muito participativo, jovens que trabalham no setor informal, todos com os dedos pintados, porque têm também consciência que é através do voto e acreditaram numa promessa política da alternância. Acreditaram não, se calhar acreditam que ainda é possível. Então, acho que há uma mistura muito grande de várias coisas. A deslocação não é circunstancial. Várias pessoas queriam votar, mas não votaram porque foram deslocadas, foram colocadas para votar muito longe, não sabiam onde votar. O acesso à informação, para já, também é outra questão. O nosso governo tem uma política de governação digital para um contexto que ainda é muito analógico. Nós temos necessidade da divulgação porta a porta, nós tínhamos necessidade de um processo que não é só mediatizado, que é um processo de educação cívica sobre onde a pessoa vai votar, como é que a pessoa tem que se deslocar. Nós temos um processo temos dificuldades estruturais, por exemplo, na estrutura de transportes. Quando as pessoas já estão numa condição econômica muito complicada, sair de Luanda, do centro da cidade, para fora, por exemplo, é um custo econômico acrescido que muitos não estão dispostos a incorrer, porque realmente come naquilo que já está disponível, um pouco que já está disponível. Então, há vários fatores ali a jogar para esse alto nível de abstenção. Acho que as análises simplistas reduzem realmente aquilo que é a realidade a algo que pode não ser representativo do que está a acontecer. Mas, de certeza, poderia ser pior, num contexto em que temos um partido que está no poder há mais de 47 anos, não é? Então poderia ser pior, mas houve ainda assim uma mobilização exemplar de jovens, que não votaram só, que votaram e sentaram, que votaram e controlaram, que votaram e mobilizaram outros jovens para o fazer. Então, a resposta de que o MPLA perdeu porque houve abstenção, ou perdeu Luanda porque houve abstenção, não é totalmente real. Não acho que condiz aquilo à realidade. Estamos no África Agora, daqui da Voz da América. Conversamos com a Áurea Mozinho, que é analista política, além de ser economista. A próxima questão, que é certamente uma das últimas, tem a ver com a Áurea vestir a pele de economista. Se os resultados forem confirmados, a vitória do MPLA, e João Lourenço volta à presidência de Angola, que Angola vai encontrar para os próximos 5 anos em termos de desafios econômicos imediatos? Eu acho que, inevitavelmente, a questão da dívida pública. Angola está num nível de dívida pública que, em todos os parâmetros sérios, é considerada insustentável ou em risco de não ser sustentável, a dizer que nós não teremos capacidades de pagar. Mas eu acho, e pelo ângulo que eu tomo sobre as questões econômicas, que é um ângulo de justiça econômica, não só necessariamente de análise, mas por um ângulo de justiça econômica, a dívida pública põe um peso no orçamento geral do Estado, que significa que o Estado não é capaz de
de cumprir com as suas obrigações mais básicas. Quando temos uma dívida pública que ronda os 60%, 70% ou mais do orçamento, comparada muitas vezes, múltiplas vezes maiores com o investimento que se faz em saúde, em educação, em serviços sociais, em habitação, que todos juntos ficam na ordem de 10%, 15%, nunca acima disso, nós temos um problema de legitimidade, não é? Para que o governo serve? Então, João Lourenço vai ter que contender com um eleitorado muito descontente, que precisa de reais investimentos nesses setores e reais melhorias nesses setores e não melhorias estéticas com a construção de grandes monstros, hospitais e por aí fora que, na verdade, não satisfazem as necessidades populacionais porque não atendem, porque não têm especialidades ou porque não têm médicos e por aí fora. E, ao mesmo tempo, as responsabilidades que está a assumir com os credores, principalmente com os credores privados, que são muito menos flexíveis à possibilidade de negociação da dívida. Nós pensamos que a dívida angolana é só constituída pela China, não temos, obviamente, o FMI, que é um dos principais agentes e cujo empréstimo vem com sobretaxas excessivas. Angola é um dos países que vai pagar quase dobro daquilo que é a sua dívida ao FMI por causa das sobretaxas. É uma questão muito importante de justiça econômica, porque são fundos que poderiam ser colocados ao serviço das necessidades do povo. Então, eu acho que contender com isso economicamente vai ser um dos principais desafios. Porque, por exemplo, como parte do requisito do financiamento do FMI, Angola terá de introduzir cortes aos subsídios de combustível a partir do próximo ano. E os cortes de subsídios de combustível vão aumentar o custo de vida, vão aumentar o preço dos alimentos, dos produtos, dos bens e serviços. E no contexto em que já nos encontramos, onde há já um grande descontentamento pelo encarecimento do custo de vida, isso pode levar a sérias mobilizações. Temos o caso de Moçambique, por exemplo, onde houveram mobilizações quando foi acrescido o custo da farinha e, portanto, o custo do pão. Em Angola não creio que poderá ser diferente, porque como vimos até das vossas próprias reportagens, as pessoas estão fartas, as pessoas querem mudanças reais, materiais, e agora acho que o sentido de urgência prevalece. Não é mais um projeto a longo prazo, não são mais promessas vazias a ser cumpridas em 10, 20 anos. O discurso que é feito que não, as mudanças levam tempo, já não é comprado, porque as pessoas veem uma crescente desigualdade, vem uma classe, uma elite a se estabelecer, que vive muito bem e acima daquilo que muitas vezes é eticamente permitido, acho, num país com tanta pobreza. Vem tudo isso acontecer nesse país e, ao mesmo tempo, o agravamento das condições de vida para a maioria da população, que vive em pobreza, que tem empregos altamente informais, que não tem possibilidade nenhuma de estabilidade e também vê-se com poucos recursos de apoio do Estado, porque quase tudo nesse país é privado ou privatizado no sentido de acesso. As pessoas pagam para a saúde, as pessoas pagam por educação, as pessoas pagam por renda, as pessoas pagam por água, as pessoas pagam por luz e, ao mesmo tempo, as pessoas pagam impostos. Não nos há mais contas do que rendimento, não é verdade? Exato. Em 10 segundos, Áurea, que recado deixaria para quem ganhar as eleições? Mesmo 10 segundos. Há necessidade de se democratizar a política em Angola. Há necessidade de termos uma política representativa e a realização de eleições autárquicas permanecem como a primeira, transparentes, não é? Como a primeira necessidade política deste país. Obrigado, Áurea. Assim fizemos. Áurea Mozinho, que é economista, também analista política. Analisamos 2 dias depois o processo eleitoral em Angola. Neste momento, pelas contas da Comissão Nacional Eleitoral, o partido incumbente, que é o MPLA, lidera a contagem e poderá indicar se ganhar a continuidade de João Lourenço na liderança de Angola. Assim fizemos o África Agora desta sexta-feira, dia 26 de agosto de 2022, com a produção de Lio Sahilo. Eu sou o Amâncio Miguel. Nós voltaremos para a semana e continuaremos nas nossas emissões de rádio, na nossa página da internet, no Facebook, no YouTube e também no Twitter, a destacar as eleições angolanas. Continuação de uma ótima sexta-feira e até para a semana.